Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IBESG Talks, o videocast do Instituto Brasileiro de ESG. Aqui a gente fala sobre as melhores práticas ESG que você pode implementar na sua organização e hoje eu tenho o prazer imenso de estar com o Barreto Júnior para a gente falar um pouco mais sobre o que a Elo, o cartão Elo, tem feito sobre práticas ESG no mês que eles lançaram o segundo relatório de sustentabilidade da companhia. Eu sou o Rafael Ávila, CEO de Sustentabilidade Agora e conselheiro do IBESG, e hoje eu vou tentar explorar um pouquinho mais dessas práticas ESG. Antes de começar, eu sempre gosto de fazer uma autodescrição, então eu tenho 1,79 m, 38 anos, sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, estou hoje com uma camisa azul com botões brancos e estou no meu escritório, então aqui atrás no fundo vocês conseguem ver alguns livros e utensílios. Barreto, vou passar a palavra para você, porque ninguém melhor do que você para se apresentar, para falar um pouquinho mais de você, da sua atuação na Elo e, enfim, para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, primeiro é uma honra estar aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo espaço, pelo tempo aqui contigo. É bom a gente conversar sobre um assunto que, independente das letras, né, A, S, G, quaisquer outras letras que venham a surgir, eles estão conectados com a sociedade comum em que a gente vive, né? Então, sustentabilidade ou foco, a gente tem que fazer isso. Às vezes as pessoas falam sobre ter planeta A, ou plano A, plano B. Bom, eu só conheço um planeta. Meu planeta é esse aqui, ou eu cuido desse, eu não tenho o que fazer. Eu sou um brasileiro nordestino, vou seguir a linha aí da audiodescrição, então sou um homem de 1,74, sou branco, cabelos e olhos castanhos, estou usando aqui uma camiseta preta da empresa, da Elo, que é uma empresa de cartão de crédito, tenho 47 anos, mas acho que eu estou um pouquinho conservado, um pouquinho acima do peso, mas eu estou em boas condições, ainda dá jogo. Hoje sou vice-presidente corporativo e de sustentabilidade empresarial da Cartão Elo. Ela é a única, na verdade, bandeira de cartão de crédito integralmente brasileira. São 3 sócios, 3 donos, empresa constituída por brasileiros, para brasileiros, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Bradesco se juntam para construir uma bandeira integralmente brasileira. Com todo respeito aos demais, tem mais 3 aí claras no mercado, né, que são internacionais, mas essa que olha para essas nossas dores e realidades, essa aqui inclusive é o que a gente identifica na nossa empresa, né? A empresa feita por brasileiros, para brasileiros, a gente se auto-intitula o cartão do brasileiro. Maravilha. Obrigado pela sua descrição. E eu acho que essa pegada de vocês, né, esse direcionamento de vocês tem tudo a ver também com o ESG, de valorizar o local, de valorizar o que a gente tem aqui de melhor. E queria aproveitar, né? A gente estava falando antes de começar aqui a gravar, que vocês estão justamente nesse momento, onde vocês lançaram o segundo relatório de sustentabilidade da companhia, né? Esse referente ao ano de 2023. E eu queria saber quais foram os principais desafios, Barreto, nesse processo. Né? A gente sabe que o relatório ele constitui, né, ele é integrado de uma quantidade muito grande de informações e que ele também traz muito do que a companhia acredita e tem implementado. Então, eu queria que você primeiro desse um pouco desse depoimento de como foi o processo de criação dele. Ele está sendo lançado agora, a gente está no segundo semestre, então foi um tempo de consolidação até grande, né, das informações. Queria ouvir um pouquinho mais de você, de quais foram os principais desafios e como foi dar à luz a esse segundo relatório de vocês. Primeiro, assim, a satisfação quando a gente fala sobre um relatório de sustentabilidade em qualquer empresa, né? Esse não é a primeira empresa que eu trabalhei que fez esse tipo de trabalho, né? Eu sou oriundo do Banco do Brasil, sou funcionário de carreira do Banco do Brasil, comecei lá cuidando de uma sala de autoatendimento, ajudando os velhinhos de manhã, 7, 8 horas da manhã, no meu comecinho de carreira, e segui em Barueri, em São Paulo, e hoje, coincidência, mesmo a cidade sede da Elo, nunca imaginei trabalhar ali na Elo, passei aí muitos anos em mais de 15 CNPJs distintos, sendo emprestado pelo Banco do Brasil para atividades ligadas ao sistema financeiro, até chegar à cadeira de vice-presidente do Banco do Brasil, onde eu tive a honra ali de ficar como vice-presidente de governo e sustentabilidade empresarial. E aí ganhei de presente a Elo. Por que presente? Porque a Elo é uma empresa ligada do banco, mas é uma empresa
que ela tem uma pegada privada, pura, que ela é nova, que ela já tinha no seu DNA, vou chamar assim, espasmos a ESG, várias coisas do ESG já estavam ali, independente das letras, do momento de lançamento, a Elo já tinha aquilo, então você tinha uma pegada de diversidade muito presente, né? Coisas que você não vê em outras companhias. Vou dar um exemplo, a gente teve um processo de gestão de ascensão de um funcionário, encarreiramento, e no meio, durante aquele processo, extremamente qualificado, respeitado, ele faz o processo onde ele deixa de escolher o gênero masculino e escolhe a identidade dele, gênero feminino. E em 4 dias ela mexeu em e-mail, sistemas, plataforma, tudo, e aonde ele sofreu menos, aí frase da Lavínia para mim que me deixou emocionado, onde ele sofreu menos o processo, é onde ele achava que sofreria mais, e foi dentro da Elo. Então, quer dizer, a gente construiu um ambiente seguro para que as pessoas se sintam confortáveis de evoluir e a gente capturar dessa diversidade externalidades que possam ser entregues à sociedade. Então, assim, a Elo tinha isso, mas ela tinha um primeiro relatório de materialidade, ele não era de dupla materialidade, e aí está aí o primeiro desafio. Você falou, puxa, quais são os desafios? Está aí o primeiro deles. Se chegar para a companhia, para o board da companhia, e começar a falar para eles, ó, sabe o que acontece? Você está indo numa direção, ela é boa, mas sabe o que acontece? Essa direção do lado de lá, o que eles olham para você? Como é que eles te enxergam, né? Qual é o impacto que você causa neles? Como é que eles vão perceber a gente quanto empresa ao longo do tempo? Então, mexer no mindset das pessoas para que elas passem a perceber a empresa e entender o valor da gente encontrar essa dupla materialidade e evoluir o relatório foi o primeiro grande desafio. Eu julgo que o segundo grande desafio foi construir a parte do GRI, que era o padrão do primeiro, que é o padrão do segundo relatório. Esse está longe de ser o desafio. Ali a gente já tinha escolhido uma trilha positiva, que é a trilha mais aceita do padrão de informação no mundo, mas quando a gente olha e fala, poxa, temos que evoluir os debates sobre escopo 1, 2 e 3, temos que evoluir a cadeia de fornecedores, temos que evoluir as melhores práticas, temos que criar soluções sustentáveis, soluções que tenham externalidades positivas. Então, a gente fez este ano um rebranding. Então, a Elo, ela teve novas cores, nova marca, né? O design foi modificado, o verde que não estava nas nossas cores entrou nas cores da companhia, e tudo isso tinha que ser traduzido inicialmente na pincelada 1 do relatório, mostrado que a gente incorporou metas, por exemplo, de diversidade nos nossos incentivos de curto prazo em remuneração variável, os nossos incentivos de longo prazo em remuneração variável. Quer dizer, ninguém está falando assim, ó, coloca numa vaga afirmativa e segue a vida. Falando, não, amigo, a transformação é real e a gente precisa fazer isso de maneira estruturada. Então, o grande desafio foi como é que acionava esses mecanismos numa empresa que tinha em seu DNA originalmente pequenos espasmos ali, mas estruturar isso para que eu incorporasse no relatório, novo relatório, ele fosse o mais automatizado possível. A gente está no, vou chamar, do meio do caminho. A gente imagina que o próximo relatório, esse relatório mal saiu, nós já estamos em evolução neste presente momento, apegando os aprendizados dele para ajustar quais são consultoria contratada, empresas que vão ajudar a gente na evolução, na plataforma, porque quem já fez um relatório de sustentabilidade, a gente sabe que juntar a coxa de retalhos da empresa, você bater lá na porta do risco e falar, galera de risco, e aí, risco climático aí mensurado? Eu quero o quê? Climático. Não, eu sou de cartão de crédito. Eu falei, não, amigo, risco climático, bora. Aí você corre lá e fala, ó, PR-SAC, né? Cria um instrumento que tem ali um arcabouço onde o risco climático está incorporado aos demais riscos da companhia. Aí você vai para o outro lado e fala, pô, vocês de finanças, e aí? Ah, fornecedores estão com a gente. Tá, legal. Quais critérios de seleção de fornecedores? Ah, estão aqui estabelecidos. Mas que tal a gente espremer um pouquinho mais e ver se a gente consegue conectar os nossos valores, a nossa estratégia, o que a gente acredita com o perfil dos fornecedores que a gente gostaria, para que juntos a gente consiga fazer parte do processo de transformação. Então, são muitos desafios, Rafael, mas eu posso dizer que a equipe diversa que foi criada, porque foi uma equipe nova, o time de sustentabilidade constituído 23, 24, cerca de 10 funcionários, são funcionários que a gente foi caçar no mercado, mas uns de dentro, fizemos uma mescla, e se bater uma foto dele, eu tenho uma foto dele com muito orgulho. Tem um garoto PCD, tem liderança feminina, tem, sabe, pessoas pretas, tem LGBT, e assim, sabe o que acontece? Nada desses rótulos ou desenhos de grupo de afinidade foi, sabe,
olhado com alguma coisa que, poxa, diminui ou piora, ou não, muito pelo contrário. Eu acho que o fruto dessas N percepções, ao distribuir isso na empresa e fazer com que a empresa descarregasse as informações para compilar no instrumento, mostraram a força que a própria diversidade traz para os resultados da empresa, para os números da empresa, para a forma de enxergar a empresa e pela forma, que é o que a gente almeja, né, que a sociedade nos enxerga. Cara, muito bom, Barreto. E eu acho que, assim, duas coisas que eu gostaria de trazer para você que está assistindo a gente, né? E eu fiz a primeira pergunta até intencionalmente nesse sentido, é que o relatório de sustentabilidade, ele nada mais é do que um reflexo do que a sua companhia faz ou deixa de fazer. Não existe relatório de sustentabilidade maravilhoso se a sua companhia não tem práticas muito boas, né? Ele pode até estar bonito em termos de design, mas os números, os indicadores, se você não estiver controlando, eles simplesmente não aparecem do nada. Então, muito legal saber que vocês estão nesse caminho, né? De ter indicadores, ter metas e controlar e fazer todo esse trabalho. Você deu vários exemplos agora desses desafios, mas que também são práticas que vocês estão fazendo, que são muito legais. E aproveitando essa deixa, né, que você falou da parte da diversidade, me conta um pouco mais, Barreto, de como vocês promovem isso na prática, né? Você falou dos incentivos de curto prazo, dos incentivos de longo prazo, da questão da equipe. Conta um pouquinho mais na prática desse processo, que eu acho que é um tema que está super em alta. Toda organização que se preocupa com SG em algum nível está olhando para a diversidade, e eu acho que nem todo mundo sabe como fazer, né? Nem todo mundo entende exatamente como controlar, como incentivar. Às vezes existem barreiras, né, ou dentro da empresa ou fora. A gente percebe que existem alguns movimentos que não são tão legais assim nesse sentido. Então, conta um pouquinho mais na prática dessa parte da diversidade, como é que vocês têm implementado isso e os resultados, né, que têm vindo, tanto internos como, às vezes, de reconhecimento externo também. Poxa, legal você falar, Rafael. É verdade. Acho que todas as grandes empresas, e até as pequenas, tá? Eu ouso dizer que a gente está entrando numa fase, a gente vai ter uma nova geração, né? Que já está vindo aí, que, pô, ela vai montar uma empresa unipessoal e ela está preocupada com isso, pô. Eu sou a empresa e eu estou preocupado. Então, assim, é diferente, né? Eu acho que a gente viveu um momento onde, historicamente, né? A gente viveu assim aquele momento de revolução industrial, foco, era compra, eficiência, depois era mercado, tal, e parou de olhar para o mundo. De repente a gente entra num novo ciclo agora, onde é tão importante olhar para ele, como é que ele é impactado. E onde é que a diversidade, de maneira prática, né, é percebida na ela e como esses elementos dessas externalidades dentro da companhia são percebidos e são utilizados, né? Qual é o caminho que a gente trilhou, né? Eu citei aqui para vocês indicadores, né? Eu falei lá, poxa, eu tenho uma meta, um número lá do meu indicador de curto prazo e tenho meu indicador de longo prazo, meu índice, né, meu incentivo, desculpa, de curto prazo e de longo prazo. Isso está atrelado aos estatutários, está atrelado aos diretores não estatutários, vai até o nível dos superintendentes executivos. Então a gente olhou para aquilo e falou, poxa, como é que eu viro para alguém e falo assim, sabe o que acontece? Você tem uma vaga aí, contrata uma pessoa preta. O cara olha para você e fala, mas por que eu vou contratar uma pessoa preta? Eu vou contratar o melhor para o mercado. Eu falei, tudo bem, mas que tal o melhor para o mercado no seu processo, você olhar e entender que esta empresa, que é brasileira, que é retrato de brasileiros, que tem uma diversidade, sabe, absurda no mundo hoje. Você vê lá 53, 54% da população brasileira de pretos e pardos. Como é que a Elo é uma empresa com 20%? Será que a gente reflete o extrato daquele público que a gente vende? Então, as pessoas começaram a se envolver nesse nível. E aí as vagas foram naturais. Então, é natural que a gente contratou, por exemplo, dentro do time de sustentabilidade, eu tenho lá o PH, que eu chamo, o Paulo Henrique, que ele é um PCD casado com uma PCD, que criou o primeiro instrumento dentro da companhia para a gente disseminar agora, que está pronto para a gente soltar, que é o Guia PCD. Então, assim, a gente olhou para isso e falou, cara, quem é que vai escrever sobre PCD na companhia? Tem 8 funcionários que identificados aqui como PCDs as mais variáveis, sabe? Porque o PCD é cada pessoa, frase do PH que eu plagiei, depois disso incorporei para meu discurso e minha vida, cada pessoa PCD é um universo. É muito diferente o grau de cada um. Então não é tão simples como, por exemplo, criar uma coisa pensando nas cores, né? Uma pessoa parda, uma pessoa preta, ela tem, sabe, a condição perfeita de uma pessoa branca, de uma pessoa amarela. Mas no caso do PCD, não. Tem uma limitação, às vezes, física, às vezes tem uma limitação motora da mão direita, e você tá olhando. Então você tem que se preocupar com outras questões. Então, o
que a gente fez? A gente olhou e falou, cara, esse universo não é um universo de pouco valor, é um universo de muito valor. Que está a incorporar e dizer o seguinte, a gente começa no incentivo de curto prazo, olhando os grupos de afinidade mais avançados na companhia. A companhia tem 4 grupos de afinidade que nasceram de maneira espontânea e foram se estruturando. Um estágio de estruturação distinto. Primeiro é o Elo Black. Né? Segundo, a gente tem a liderança feminina. Terceiro, a gente tem um PCD que está dentro com pais atípicos, que a gente fala. E o quarto, a gente tem LGBTQIAPN+. Esses 4 grupos de afinidade, então, começaram a... Tem estágios diferentes de evolução na companhia, onde o Elo Black, no caso da companhia Elo, está mais maduro, né? Ele é mais estruturado, mas a gente olhou e falou, poxa, por que a gente não arrasta todos para um patamar similar? E por que essa diversidade não aparece numa solução da Elo? Por que a gente não começa a colocar, incorporar isso? Então, essa mudança de mindset, construir o que a gente chama de comitê de diversidade, que a gente vai inaugurar. Nós inauguramos o Fórum de Sustentabilidade, já tivemos meia dúzia de reuniões, uma por mês de lá para cá, e agora a gente está inaugurando este mês, agora de agosto, essa semana, a gente está, dia 19, o que a gente chama de Comitê de Diversidade. E a gente traz todo mundo para esse comitê, faz uma agenda híbrida, e ali a gente conversa de maneira aberta, dizendo o seguinte, ó, nós temos que encontrar uma equação onde para a empresa isso seja boa. Para nós é bom, mas para a empresa também tem que ser boa. Qual é o caminho que a gente faz para que cada um desses grupos de afinidade traga valor para as construções da companhia? Nós chegamos a números representativos, a gente começou lá atrás, no passado ainda fechamos próximo dos 25% de pretos e pardos, temos um alvo aí, ponta alta do nosso guidance de 33, já estamos perto dos 29, e estamos no dia 12/8 de pretos e pardos na companhia. A gente foi reativando cada uma desses pequenos grupos ali para pulverizar e disseminar o quanto isso era importante na companhia. Então, a gente, pretos e pardos, liderança feminina, a Elo já é, se eu fizer uma pesquisa paralelo, por exemplo, como um ISE da B3, a gente já tem um nível de excelência, estamos acima da metade do quadro ali, principalmente de alta gestão, com maior parte de mulheres. Então, assim, a gente já está, pretos e pardos, liderança feminina, a gente estava bem destacado, colocamos no incentivo de curto prazo. E pensando mais adiante, a gente falou, poxa, está na hora da gente fazer com que os outros grupos também evoluam, vamos evoluí-los para que a gente crie um índice de diversidade para o incentivo de longo prazo. E faz parte, então, do corpo do alto executivo, olhar e falar, cara, nós precisamos encontrar um jeito de trazer valor disso e traduzir isso numa solução, e as pessoas daqui a pouco, que é o que a gente acredita, começarem a olhar para nós e falar, cara, eu quero trabalhar lá, pô. Eu quero usar o cartão Elo, ele tem a ver comigo. Na hora que eu escolhi, eu tenho 2 cartões na carteira e eu olho para ele e falo, poxa, essa empresa está conectada com o que eu acredito. Eu tenho 2 cartões para escolher, poxa, por que eu não escolho o cartão Elo e passo ele ali na hora o cartão Elo? E aí nós descarregamos em cima desse conceito, que a gente chamou de aplicar o lucro líquido da companhia, nós destacamos para a gente ajudar também com leis de incentivo. E selecionamos os nossos primeiros projetos, ainda pensando em que essa diversidade pode traduzir no impacto da vida das pessoas. Está lá nosso relatório, a gente está olhando aqui e passando para as pessoas o impacto da gente da decisão de 1 ano atrás. Demora, viu, Rafael? Para construir esse negócio, demora. Então, 1 ano atrás, ralando, juntando empresas parceiras, e a gente separou ali 10 milhões de reais para impactar a vida de 20 mil pessoas. E a gente separou nos universos ali que a gente acreditava, usando as leis de incentivo, então usando criança e adolescente, educação para idosos, educação ambiental para os idosos, o treinamento para as pessoas PCD e praticarem um esporte e se integrarem melhor à sociedade, mostrando que elas não têm limites, né? Então a gente está apostando muito nisso. Nossa página agora de sustentabilidade, ela não tinha uma parte de sustentabilidade, é super novo, super recente, tem dias, e a gente descarregou lá o relatório, e mais do que o relatório, cada projeto desses que se conecta entre como a gente construiu a nossa diversidade e como, entendendo que isso é uma fortaleza, a gente se comporta, né, como a gente se interage com a sociedade no universo de grupos que tem realmente um grupo minorizado com algum problema e pode ser traduzido como apoio da companhia na direção de diminuir os seus gaps, diminuir os problemas e mostrar que a sociedade diversa é a coisa mais, vou chamar assim, uma das coisas mais relevantes que a gente podia ter, aceitar essa realidade e ver a fortaleza dela, é outro caminho que a gente está trilhando. Então,
É muito bom você trazer todos esses pontos, porque eu, de fato, estava querendo justamente explorar, não conhecia todas essas iniciativas e muito legais, são diferentes, acho que fica uma lição aqui para todo mundo que está querendo implementar mais diversidade em suas organizações, né? Então acho que é um caminho muito legal. E aproveitando a deixa dos projetos sociais, né, você falou que muito do direcionamento deles está atrelado a essa questão da diversidade, desse incentivo à diversidade que a Elo está fazendo, mas queria saber se tem também outros direcionadores para a escolha dos projetos, né? Vou dar um exemplo. Por algum acaso, quando vocês pensam nesses projetos sociais, tem alguma relação com o produto de vocês? E aí, já botando uma outra pergunta que você pode engatar nas duas, que é como vocês integram hoje sustentabilidade à estratégia do negócio, pensando em produto, serviço, como é que vocês fazem esse link que é tão importante e nem toda empresa consegue fazer, e quando não faz, eu acho que fica como se fosse um abismo, né? Porque é a empresa tentando ser sustentável, e é importante, né, na sua operação como um todo, ter práticas ESG, mas com um produto que está descasado com o que ela quer. Então, eu queria muito entender como vocês hoje pensam isso, porque eu acho que é um dos caminhos que eu acho mais interessante de trabalhar quando eu estou dentro de qualquer empresa. É engraçado, né, quando a gente vai pegando as histórias de vida da gente, a gente vai se deparando como elas se conectam com o que a gente vive, faz, acredita, luta, né? Minha formação é robótica, né? Eu fiz mecatrônica, mecânico com ênfase em automação e sistema. Então, eu sou um engenheiro. E aí a gente fala, poxa, mas onde é que as coisas se encaixam? Dali eu derivei para finanças, trabalhei com áreas de governo, trabalhei rodando aí governo municipal, estadual e federal pelo Banco do Brasil, até aquela cadeira que tinha ocupado por último como vice-presidente da área. E quando eu olho para ela e vejo, poxa, mercado privado, meio de pagamento, qual foi a experiência positiva que eu vi ali que podia fazer uma conexão de primeira linha com essa empresa? O que eu podia acrescentar na Cartão Elo, né? A primeira coisa que veio falou, puxa, os modelos de negócio tem que evoluir. Então, se eu puder colaborar e colocar um tijolinho aqui em cima de bom alicerce, está na hora da gente evoluir os modelos de negócio. Veja, sustentabilidade, com todo respeito à mãe dela, uma filantropia lá de trás, isso é muito pequeno para a realidade presente, né? Hoje a realidade é outra. Se eu quero fazer algo de maneira assistencialista, eu não posso pensar se eu não tiver lucro para poder trazer na outra ponta o assistencialismo para quem precisa. Por quê? Porque os times das pessoas são diferentes, né? Então você tem uma pessoa, de repente, que ela precisa do assistencialismo para o próximo degrau social. Para essa aqui, uma formação de educação. Para essa aqui, uma formação específica na área de finanças. Essa na área de tecnologia. E as coisas vão se encaixando. Óbvio que isso tem uma pegada muito de política pública e o que o governo tem que fazer de intervenção na sociedade, intervenção positiva. Mas nós, como empresa, temos que fazer. Não dá para olhar para o lado e achar que alguém tem que fazer sem você fazer. Pô. Não dá. Não tem cabimento um negócio desse. E onde é que isso se encaixa nos modelos de negócio? Quando a gente começou a construir a estratégia de sustentabilidade, um dos elementos era que a gente olhasse, depois de vista a matriz de materialidade, a gente olhasse o nosso funil de soluções. É onde a gente descarrega uma solução nova, construída da Elo, e a gente olha cada etapa até falar, poxa, ela está em condições de ser lançada. De um jeito simplista, lá a gente passou um ano fazendo o que a gente chama de letramento. Nós fizemos 4 eventos presenciais na companhia, onde a gente fez um dia de sustentabilidade, depois um dia sobre o A, um dia sobre o S, um dia sobre o G. Quando a gente juntou esses elementos, durante o processo, né, que isso não é uma corrida de 100 metros rasos, isso aqui é uma maratona, gente. Você tem que olhar lá na frente, né? Então você, mas e se eu sair? É a vida, não tem problema. Mas você deixa estruturado para que a próxima pessoa consiga, em bom alicerce, colocar o próximo tijolinho. Então, a gente olhou para aquilo e falou, poxa, e se na hora de conceber uma solução, a gente inserisse o conceito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ONU, olhasse para os 17 ODS, incorporasse isso na base do funil de oportunidade, e quando a gente identifica a construção de uma solução, a gente fala, poxa, a solução está boa, legal, mas qual é a potência dela? Tem conexão com a educação financeira? Parabéns, então tá lá, tem um ODS específico. Mas, poxa, não está tão digital. Que tal pegar inovação e conectar, porque tem um ODS específico? Aí você olha e fala, poxa, mas essa solução que a gente construiu
ela tem a ver com o que? Nossa, coincide com ajudar a renda, erradicação da pobreza. Então, os 17 ODS fizeram parte de um letramento que a gente fez e a gente seguiu nessa linha, aderimos ainda agora recente ao Pacto Global da ONU, assinamos nossa Carta de Direitos Humanos. Então, assim, nós seguimos aquela direção dizendo que nós precisamos das melhores práticas incorporadas às construções das soluções dela. E hoje a gente iniciou, já esse ano tem algumas soluções que a gente está soltando no mercado, que já são fruto dessa forma de agir, né? A Elo já testou uma solução, e eu vou emendar aqui a conversa de lei de incentivo que você tocou, do que além, né? Ali da lei de incentivo e a conexão com o negócio, a gente olhou, por exemplo, é o que nós decidimos agora, passamos um conselho diretor da companhia, e a gente deve apresentar o conselho de administração já com mais detalhes na ótica informativa, para eles entenderem como é que a gente está apontando na nossa estratégia, ambição de sustentabilidade, mas a gente olhou e falou, poxa, no Rio Grande do Sul aconteceu uma catástrofe e a gente ajudou de maneira emergencial. Mas não é só emergencialmente que você ajuda, que você constrói, que você... Não. A Elo não tinha uma penetração significativa, tanto quanto em outros estados, em outras regiões, como na região sul. Então a gente olhou o estado do Rio Grande do Sul e falou, cara, lá você pode até alavancar a condição de mercado. Mas qual a forma de fazer? Cara, vamos escolher a melhor forma que a gente puder. Que tal a gente olhar os projetos de lei de incentivo, escolher um foco, um estado, uma região que foi degradada, e ao invés de distribuir os nossos recursos espalhados pelas 5 regiões, a gente concentrar neste ano, e por que não em 2, em 3 anos, num processo de ajuda, de reconstrução à região afetada. Então, na ótica de responsabilidade climática e a gente cuidar das nossas emissões, a gente se preocupou, mas na ótica de mitigar dano, de diminuir o impacto causado pela crise climática, a gente optou por ir para o Rio Grande do Sul, iniciar um processo que a gente chama de escolher aquela região, e a gente está iniciando o que a gente chama de adote o município, estamos quase lá, já temos quase tudo alinhado para lançar esse negócio, para começar por um município e convidar outras empresas. Falar, cara, olha, pegue as suas soluções e qual é a realidade delas para ajudar a transformar aquela região. Então, a Elo tem um portfólio de soluções que pode ajudar. Então, um exemplo prático já está funcional no Rio Grande do Sul. Fomos atrás de um parceiro e descarregamos telemedicina. Falei, poxa, as pessoas vão precisar de ajuda lá, psicológica. O que aconteceu não é uma coisa do dia para a noite. Eles vão precisar de ajuda de saúde, eles vão precisar das receitas para comprar os medicamentos. Cara, como é que a gente faz isso? Caçando um parceiro, conectando nossa plataforma, e dentro do que a gente já tem expertise de gerar benefícios, né, para as pessoas usuárias, a gente extrapolar o conceito, e não é só o usuário do cartão Elo. Neste lugar a intervenção é maior. Esse lugar é se você é uma família afetada, entrar na plataforma, colocar lá, você entra numa condição diferenciada para que você chegue, por exemplo, à telemedicina. E a gente avançou isso. A gente falou, poxa, por que isso não pode ser incorporado numa solução da companhia de maneira estrutural? Pode. Faz parte do modelo de negócio. Um brasileiro tem uma dor de saúde, por que não ele se deparar com desconto em farmácia, e por que não ele se deparar com a telemedicina 24/7, e por que não ter pediatra também lá, porque todo mundo tem filho, pô. E por que não a gente conectar com consultas de outras especialidades eletivas em outras entes conveniadas? Nós construímos essa solução. E agora a gente está, ainda esse mês, conversando com os emissores. A Elo tem mais de 3 dezenas de emissores, né? Para entender o que a Elo é, e essa fala, me permita fazer um parênteses, dizer o seguinte, a Elo é uma bandeira. O que é uma bandeira? Bandeira a gente chama de um orquestrador de arranjo. Então, quando você tem várias partes e você precisa conectá-las para pagar, a gente entende que a gente tem expertise. E por que é importante ter um orquestrador de arranjo? No caso de um cartão de crédito, de um cartão de débito, para ter a certeza que quem está comprando recebe a sua mercadoria pagando um dinheiro, e do outro lado ele recebendo o dinheiro. Mas e se no meio tiver uma fraude, um problema lá? Você tem que ter uma mecânica, um lugar onde guarde a garantia de, olha, eu te dou o dinheiro porque você fez a sua parte. Eu debito aqui e eu sei que você é você. E se tudo der errado, existe uma câmera para arbitrar isso e ajudar eventualmente a você ser restituído, a você cancelar o processo durante. Quer dizer, segurança para as partes. A Elo, então, gera segurança entre compradores e vendedores. Mas e quando eu olho para isso e falo, poxa, que tal uma bandeira, uma orquestradora começar a falar, será que essa pessoa que está comprando tem uma outra dor? A telemedicina, por exemplo, é um caminho de falar, olha, o brasileiro tem uma dor e a dor chama saúde. Que tal, então, a gente mergulhar no universo onde, no caso do Rio Grande do Sul,
como eu falei, a gente não pode olhar para a filantropia pura, a gente tem que gerar lucro e isso ajudar no desenvolvimento. Naquela região, eu extrapolo o usuário do cartão Elo, penso em ajudar todo mundo. Mas no modelo de negócio, para o Brasil inteiro, você não tem como fazer isso. Então, como é que você faz? Lá é para quem tem os portadores do cartão. Então, um emissor, que é um banco que emite um cartão, ele pode incorporar no seu benefício um benefício dentro desse desenho que a Elo construiu, que é um benefício que permite esse usuário acessar de maneira mais eficiente, de maneira complementar à rede de saúde, que a gente, e aí com todo respeito, o SUS, né, nosso Sistema Único de Saúde, deu show na pandemia, se não é o maior, é um dos maiores do mundo, né? As pessoas se dedicaram a construir, mas a gente entende que tem mais gente que precisa, e se a gente pode ajudar de maneira complementar, que uma solução construída com um benefício de cartão, veja, não está conectado ao negócio? Está sim. Você olha e fala, vou escolher esse cartão, vou gastar nesse cartão, porque ele entrega benefício coerente com aquilo que eu preciso. E ele está atendendo uma dor minha de brasileiro. Pela primeira vez ele olhou, eu sou um brasileiro que tem uma dor de saúde. Né? O americano não tem a dor de saúde que tem o brasileiro, né? O europeu não tem a dor de saúde que tem o brasileiro. São coisas diferentes. Então a gente começou a olhar com cuidado essas dores e conectar nossas soluções para entregar benefícios a essas pessoas com viés de que essas pessoas olhem e com o tempo, a gente sabe que demora, falem, poxa, eu prefiro Elo, vou usar Elo, sei o que ele faz com o meu dinheiro, que grupo de pessoas que ele ajuda, incentiva e que dores ele me atende. E dessa sua fala, Barreto, eu acho que assim, o que eu acho que é sensacional e eu compartilho muito dessa visão é do olhar para o modelo de negócio, né, da companhia, da organização. Acho que quando a gente tem essa capacidade de entender que o modelo de negócio, por mais que ele já exista há muito tempo ou há pouco tempo, ele não é fixo, ele pode ser flexível, ele pode ser moldado. E quando a gente tem esse olhar para os modelos de negócios mais sustentáveis, eu acho que a gente está num caminho muito legal. Particularmente, eu vou repetir, eu compartilho demais da sua visão de tomar o cuidado com a filantropia, que é essencial. Ninguém aqui está falando mal ou qualquer coisa do tipo, mas, de fato, quando a gente fala de uma empresa, né, segundo setor privado, quando o lucro cessa, a sua filantropia também cessa. E isso pode ser um problema. E quando a gente pensa no modelo de negócios que, de forma já integrada, atende nessas pessoas que precisam mais, seja a parte de saúde, seja qualquer outra parte, dependendo de outros negócios, eu acho que a gente está num caminho muito legal, por isso que eu gosto muito dos negócios sociais. E a última parte da sua fala, que eu acho que também é muito importante para quem está assistindo a gente, é o foco. Né? Eu acho que às vezes tem empresas que, na ansiedade de querer fazer muita coisa ligada a ESG, muita coisa ligada à sustentabilidade, acaba fazendo muita coisa muito pequena, sem valor e se perdendo num mar de coisas. E talvez quando você foque numa solução, numa cidade, numa região específica, né, ou num projeto específico, eu acho que você pode estar mais perto de conseguir resultados mais concretos, que, mais uma vez, né, tenham relação com esse modelo de negócios e por aí vai. E dentro dessa lógica toda, você já falou algumas vezes hoje, mas eu queria agora especificar um pouquinho mais a parte relacionada a escopo 3. Né? Então, vocês têm o inventário de carbono, né? Não é uma coisa que toda companhia tem, mas, de maneira geral, a gente tem visto cada vez mais essa preocupação. Inventário de carbono, para quem não conhece, só fazendo um parênteses super rápido, vai mensurar emissões de gases de efeito estufa no escopo 1, que são emissões diretas, escopo 2, que são emissões indiretas, basicamente consumo de eletricidade, e o escopo 3, que normalmente estão a maior parte das emissões de todas as companhias, que é tudo que está relacionado à sua cadeia de valor em algum nível, tanto upstream como downstream, né, como a gente fala, né, para cima da cadeia e para baixo. E aí, Barreto, a minha pergunta é, como é que vocês têm enxergado, né, essas emissões, escopo 1, 2 e 3, como é que tem sido essa visão para vocês para o inventário de carbono? Eu imagino que vocês utilizem o GHG Protocol, né, que é o padrão. E como têm sido as iniciativas para redução dessas emissões, né? Então, tanto de escopo 1 e 2, que eu acho que são as obrigatórias hoje, como de escopo 3, que, apesar de não ser obrigatório, eu cheguei a ver em algum lugar que vocês chegaram a reduzir aí do ano passado para esse ano, então é legal também entender o que vocês fizeram a respeito, como é que foi a visão relacionada a escopo 1, 2 e 3, inventário de carbono. Pô, legal. Eu acho, quando a gente fala, eu comentei em algum momento aqui sobre risco climático, né? Hoje a moeda, vou chamar assim,
o que torna tangível o risco climático hoje para a gente é a mensuração de carbono, né? Quanto de carbono eu descarrego na atmosfera e qual é o efeito desse carbono em relação à atmosfera anterior que existia. Por quê? Porque ela vai ser modificada. Então você tem catástrofes ambientais, elevação da temperatura, aumento do nível dos mares, você tem mudanças representativas de clima. Então, quando a gente descarrega, a gente entende que a gente está transformando e gerando um desequilíbrio, né? O nosso planeta tem uma capacidade pela flora e fauna que tem, mas em especial, quando eu falo do que está nos mares e nas nossas áreas verdes terrestres, até porque você tem muita fotossíntese no mar, e a gente fica falando às vezes só da floresta, cara, olha para o mar, bicho. Ali tem captura de carbono, não é assim não. Na agricultura tem, na floresta tem, a gente não pode olhar só para a floresta não, no mar tem, então temos que olhar um pouquinho mais abrangente. A Elo fez uma escolha quando a gente analisou isso com cuidado. A gente olhou assim de maneira bem pragmática o nosso relatório, os nossos 3 níveis de emissões, que ações a gente podia fazer nessa direção, qual automatização de fazer, qual padrão de fazer. Então a Elo, no ano de 2024, evolui e vai até pega seu relatório e leva até o nível de ser auditado e chega no GHG Protocol nível ouro. Desse mês, acabamos de receber aí a notícia. Então a gente conseguiu elevar o nosso padrão ali do material, de tudo que a gente construiu, para chegar no mais alto nível de percepção de relatório num protocolo internacional. Então, e para isso a gente foi fazendo vários caminhos, sabe? O primeiro deles, você tem um pedaço de conscientização, como eu falei, letramento e conscientização é importante, né? Eu vou dar um exemplo aqui que é curioso, mas o vídeo, muitos que estão nos ouvindo conhecem. Se não conhece, por favor, entra lá no YouTube, pesquisa, bota lá, dinossauro discursando na ONU. É um vídeo conhecido, deve ter 2019, por aí, entre 18 e 20, acho que 2019. Foi feito um vídeo de um T-Rex ali, ele entra dentro da ONU lá, e todo mundo fica assustado, ele pega o microfone, ele dá um toquinho assim no microfone com aquela unha enorme dele, dá um toquinho e fala, eu vim aqui falar umas coisas sérias sobre extinção para vocês. Ninguém melhor do que eu consigo falar sobre extinção. E ali, e a gente fez isso, mas por quê? Porque a gente tem que mostrar exatamente essa consciência sobre o que a gente faz e eventual degradação, né, do meio ambiente. E o carbono é essencial. E a gente olhou para essa trilha, fez o letramento para as pessoas entenderem e começou a olhar nas incorporações das nossas soluções e das nossas atitudes. Então, um exemplo, a Elo migrou, aproveitou o modelo o que aconteceu na pandemia e evoluiu seu modelo de negócio na ótica de quadro funcional. Todas as nossas agendas hoje são classificadas como híbridas. A Elo ela tem 3 contratos de trabalho no corpo funcional dela. Ela tem o contrato presencial, minoria da companhia, tem o contrato híbrido, maioria da companhia, e tem o contrato full remoto, onde as pessoas realmente não precisam pisar na companhia, que exercem atividades que são mensuráveis, que a gente consegue dessa maneira. Quando a gente faz uma pivotagem dentro de uma empresa full presencial para um modelo desse, qual é a consequência na ótica de carbono, né? Você não pega mais seu carro, seu outro transporte público, que já é uma redução de emissão, né? Mas ou então pegar o seu carro sozinho, individual, se deslocar todos os dias, indo para a companhia e retornando, consumindo seu tempo, dinheiro, combustível, emitindo CO2 na atmosfera, né? E aí colaborando exatamente para isso. Então, quando a gente migra o nosso modelo e a gente ajusta isso, a gente ajusta várias coisas. E isso é um pedaço. E o outro pedaço? Poxa, o ar-condicionado vai estar full quando eu tenho um quadro de pessoas menor na minha companhia? Cara, o consumo vai lá embaixo, né? Então, você equilibra os horários, equilibra a utilização. Então, e quando a gente replica esse tipo de coisa e fala, cara, que tal os fornecedores nos ajudarem? Falar, fornecedor faz parte do critério de fornecedor para eu hierarquizar você está mais próximo daquilo que a gente acredita. Então eu quero saber qual é o seu comportamento em relação às emissões. Então a gente foi pivotando a companhia na direção de que isso gerasse uma benesse para nós, na ótica de eficiência, que é dinheiro no bolso, a companhia gastar menos, encontrar um modelo mais eficiente, otimizar melhor a jornada dos colaboradores e como é que isso vai se refletindo dentro da companhia. E a gente foi além. Falei, cara, e o cliente final, né? A Elo, ela não tem um cliente final hoje diretamente ligado a nós. A Elo é uma empresa B2B2C. Eu preciso de um intermediário, de um emissor do cartão. Esse emissor tem a maior parte do relacionamento
com o dono do cartão de crédito, e menos a gente quanto bandeira. Mas, poxa, e se essa pessoa tivesse na sua fatura a, a quantidade de carbono estimado que ela está colaborando, né, para a emissão, quer dizer, ela está ajudando a destruir o meio ambiente, se ela conseguisse enxergar isso. Por quê? Para incentivar o consumo consciente, consumo responsável. E enxergar que, poxa, quer dizer que se eu for para essa outra atividade aqui, eu posso atender a minha necessidade e degradar menos o meio ambiente. Então a Elo se preparou, foi atrás de empresas de tecnologia parceiras, incorporou dentro de seus manuais e agora está na fase que a gente divulga para os nossos emissores, dizendo o seguinte: todos vocês podem ter dentro dos seus extratos de consumo a conscientização necessária para que as pessoas olhem e falem, poxa, eu vou comprar lá e não cá, vou comprar isso e não aquilo, porque isso emite mais carbono e eu não quero fazer parte do grupo das pessoas que fazem isso. Quer dizer, nós incorporamos o nosso modelo de negócio. Então, assim, estou fazendo um podcast com você no momento da virada, sabe? Que a gente vai colocar tudo isso aqui no mercado, a gente deixou funcional já, testamos, a gente é maravilhoso, sai o extratinho lá, usamos outras metodologias que não a própria da contratada para aferir, né? Para ver se de fato a gente está numa situação onde a gente consegue ratificar que aquele número de carbono é um número coerente, porque tem tecnologia, metodologia, ciência para falar quanto é emitido de carbono em cada ação que você faz, mas a gente aposta que essa consciência, esse processo. E a gente você fala, pô, mas vocês pararam ali? Não, nós fomos além de novo. Vocês vão enxergar, logo ela deve soltar ainda este ano, a gente deve participar de um evento de um dos nossos acionistas, e a gente está conversando com todos para mostrar para todos eles. A gente deve lançar esse ano a nossa visão de futuro em relação a nós, como orquestradores, né, de um arranjo de ativos ambientais. Por quê? Porque a gente sabe que hoje todo mundo compra carbono, compensa tal, e a maior dúvida que as pessoas têm hoje é, poxa, é greenwash? Não é? O carbono foi aposentado? Não foi? Então, sim, a gente está olhando para isso como a gente é um orquestrador de arranjo com tecnologia, e a Elo já tokeniza, né? A Elo já tem isso para fazer funcionar os seus meios de pagamento. Se a gente pode participar efetivamente da evolução do mercado de carbono. Não, incrível. E é mais um exemplo, isso que eu acho muito legal, quando você começa a integrar boas ações, boas práticas ESG de sustentabilidade no modelo de negócio, né? Eu acho essa do próprio usuário ali do cartão, né? Ter a visão de quanto ele está emitindo, uma excelente forma de conscientização para consumo consciente, né? Para evitar o consumismo exacerbado e direcionar isso de uma maneira clara, como você falou, com tecnologia, integrando ao modelo de negócio de vocês. Então, acho muito, muito legal. Barreto, o papo está muito bom, mas eu também sei que a gente precisa respeitar um tempo aqui. Eu queria jogar a bola para você, para a gente encaminhar para a finalização, entendendo qual que você acha que são os desafios e tendências, né, no mercado que a Elo está, e que você acha que outras empresas, outras pessoas que estão assistindo a gente deveriam estar de olho também, né? Então, você que está à frente dessa área que é tão importante para a companhia, como é que você está enxergando esses próximos passos? Eu vejo o seguinte, todas as empresas, sem exceção, a Elo faz parte desse movimento, tem que evoluir né, são estágios diferentes de cada uma delas, mas tem que evoluir os seus modelos. Todas elas, isso não tem volta mais, né? A nova geração, como eu deixei claro aqui para os nossos ouvintes, para você, e como a gente acredita, como eu vejo isso e acredito, ela é mais sensível a essas questões. E em algum momento no tempo, a mudança de comportamento desses consumidores vai olhar diretamente se a empresa que você atua, pode ser em qualquer área. Pô, área de transporte, legal, você faz o quê? Diesel, só diesel, não evoluir os motores, não preparei, não rejuvenesci minha frota. Se eu estiver falando, poxa, então eu trabalho na área de alimento, falou, que legal, área de alimento, quanto você desperdiça quais são as embalagens que você usa, né? Qual é a forma que você faz. Então, assim, alimento vai estar, meios de pagamento, poxa, será que eu preciso continuar emitindo plástico? Com tecnologia, celulares, tudo embarcado. A gente acabou de soltar uma iniciativa com um dos nossos emissores
que ele funciona na direção, esse emissor aqui, eu consigo até falar porque já está operacional, né, o Banco do Brasil, onde a pessoa, quando emite um cartão digital lá, tem uma pergunta lá: você quer emitir o plástico, sim ou não? Essa iniciativa foi nossa, de montar um programa com ele e falar: cara, por que a gente não pergunta? Se o cara não quiser emitir o plástico, a gente cria uma jornada fluida para embarcar direto no celular, e ele nunca vai emitir o plástico. Por quê? Para que reciclar se você pode não degradar? Eu não preciso emitir, eu posso escolher um caminho que antecede isso. E a decisão que a gente colocou foi, poxa, e nesse parceiro, eles falaram: o dinheiro que a gente gastaria para emitir o plástico, a gente vai reverter na Fundação Banco do Brasil num projeto de preservação da Amazônia. Então veja que interessante, a decisão de não emitir um plástico gera R$14 para ajudar a proteger a floresta. Você só precisou falar: eu não quero emitir o plástico. Então foi uma iniciativa que a gente colocou ali, e a gente deve estender isso a todos os emissores que quiserem participar dessa onda conosco. Então, se você tem uma empresa, se você é um empresário, se você é uma pessoa física, uma empresa unipessoal, mas não importa, se você é uma pessoa física e não tem empresa, o que importa é o seguinte: tenham consciência de que é necessária uma evolução de pensamento por uma perenidade no nosso planeta, de nós quanto sociedade, quanto seres humanos, e do nosso planeta como casa que nos suporta. E isso não é diametralmente oposto a lucro. Essa é a sacada, não é. Você fazendo isso vai fazer com que a nova geração perceba valor na sua empresa. E ela provavelmente vai entrar num fluxo de renovação de clientes, o que significa que a sua empresa vai durar mais tempo gerando lucro. Então, esse é o salto que a gente defende na Elo. Isso é o que eu acredito como pessoa física, eu, Barreto. Nas empresas por onde eu passei, é aquilo que eu defendi e entendo que é um bom caminho. E por todas elas, tudo que eu fiz sempre mostrou que o lucro era crescente. Então, não consigo enxergar de uma forma diferente, a não ser uma forma feliz, de trabalhar todos os dias e acreditar que eu consigo gerar receita e consigo, do outro lado, ter um equilíbrio na minha vida, nas minhas crenças e ajudar a tanta gente que precisa. Eu compartilho em 100% essa sua fala, Barreto. Eu acho que a gente está cada vez mais, isso tem gritado na nossa cara, né, nos noticiários, nos problemas climáticos que a gente tem enfrentado, um momento agudo, né, um momento que realmente é aquele tipping point, né, que tanto falam, o que há 20 anos atrás era falado, hoje a gente está sentindo na pele, ano após ano, cada vez mais, e eu acho muito também que faz parte da gente, né, como pessoas físicas, no nosso dia a dia, mudar um pouco os nossos comportamentos e, principalmente nas nossas empresas, levar esse pensamento mais sustentável, mais regenerativo, mais preocupado com a sociedade, com o meio ambiente, para frente. E acho que é super importante esse parêntese, essa fala conjunta de que isso não tem a ver com gastar mais e ter menos lucro. Isso pode ter muito a ver com ter menos custo, ter mais lucro, ter empresas mais perenes que vão ser sustentáveis ao longo do tempo. Então, eu acho que é o caminho que a gente está hoje. Se você ainda não está lá, eu acho que ainda temos tempo, né? Eu acho que você pode mudar. E mais do que isso, né? Também não toma um susto. Você não vai mudar da noite para o dia, não vai mudar tudo numa tacada só. Vai um degrauzinho de cada vez. Se você está num estágio mais inicial, e a gente tem empresas hoje em todos os espectros, né, de nível de maturidade, vai passando, um degrauzinho de cada vez, vai evoluindo, que com certeza existe muito espaço para a gente melhorar nossas organizações. E, Barreto, por mais que a gente tenha falado por relativamente pouco tempo, acho que a gente falou sobre muita coisa interessante que vai ajudar bastante gente que está assistindo a gente. Então, muito, muito obrigado por ceder seu tempo aqui para o IBESG Talks, por compartilhar teus conhecimentos. Mais uma vez, né, eu acho que foram algumas lições, algumas ideias, algumas práticas que, de fato, quem está do outro lado vai poder olhar com mais carinho para o seu dia a dia. E para você que está assistindo a gente, muito obrigado pela participação mais uma vez. A gente volta no próximo IBESG Talks com mais conteúdo. E se você tiver qualquer dúvida, coloque um comentário aqui que vai ser um prazer te ajudar na sua jornada ESG. Um grande abraço e até a próxima. Barreto, mais uma vez, super obrigado. Tamo junto. Valeu, abraço.